Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud pela Escola Formação do Psicanalista. Convido ao estudante a abrir na página 540 do livro A Interpretação dos Sonhos 2 e sobre os sonhos de 1901. O esquecimento dos sonhos. Sugiro, por conseguinte, que nos voltemos primeiro para um tema que levanta uma dificuldade até agora não considerada, mas que, não obstante, é capaz de jogar por terra todos os nossos esforços de interpretação dos sonhos, já que objetou em mais de uma ocasião que, de fato, não temos nenhum conhecimento dos sonhos que nos dispomos a interpretar, ou, falando mais corretamente, que não temos nenhuma garantia de conhecê-los tal como realmente ocorrera. Em primeiro lugar, o que lembramos de um sonho, aquilo em que exercemos nossa arte interpretativa, já foi mutilado pela infidelidade de nossa memória, que parece singularmente incapaz de reter um sonho, e bem pode ter perdido exatamente as partes mais importantes de seu conteúdo. É muito frequente, ao procurarmos voltar a atenção para os nossos sonhos, descobrimos, lamentando, o fato de que, embora tenhamos sonhado, mas não conseguimos recordar nada além do que o único fragmento, ele próprio lembrado como peculiar de certeza. Olha o que Freud diz aqui, interessante, né? É, em primeiro lugar, o que lembramos de um sonho, aquilo que exercemos de nossa arte interpretativa, já foi mutilado pela infidelidade da nossa memória. Ou seja, quando acordamos, a primeira coisa que fazemos é contaminar aquele sonho. E já está contaminado. Aquele sonho, não demos a chance dele dialogar conosco, de ouvi-lo, já contaminamos ele. Então, ao não dar espaço para esse sonho falar conosco ou dialogar conosco, nós já o contaminamos. Contaminamos esse sonho. Ele já está contaminado. Como o nosso ego não suporta a verdade que aparece no sonho, fragmentamos esse sonho e o recalcamos. Então, por mais que tentamos lembrar do sonho, não conseguimos lembrar porque inconscientemente foi tão insuportável ver o que estava ali, que além de fragmentá-lo, recalcamos e não conseguimos lembrar mais. Em segundo lugar, temos todas as razões para suspeitar de que nossa lembrança dos sonhos é não apenas fragmentada, mas positivamente indexada e falseada. Por um lado, podemos duvidar de, de se o que sonhamos foi realmente tão desconexo e nebuloso quanto a nossa lembrança dele. E, por outro, também se pode pôr em dúvida se o sonho foi realmente tão coerente quanto o relato que que dele fornecemos. Se na tentativa de reproduzi-lo, não preenchemos com material novo, arbitrariamente escolhido, o que nunca esteve lá ou que foi esquecido, se não lhe acrescentamos adornos e acabamentos e arredondamos de tal maneira que não há possibilidade de determinar qual pode ter sido o seu conteúdo original. Na verdade, o autor Spita
1882, chega a ponto de sugerir que, se o sonho mostra qualquer tipo de ordem ou coerência, tais qualidades só são introduzidas nele e ao tentarmos invocá-lo. Assim, parece haver um risco de que a própria coisa cujo valor nos propusemos determinar eh, escape, escapemos completamente por entre os dedos. Ou seja, Freud vai dizer, não, mas eu estou tentando lembrar do sonho. Não, não force, já está recalcado. Não tente forçar o sonho. Ele já está recalcado. Deixa ele lá, deixa ele. Ao tentar explicar esse sonho, ao tentar forçar a mente, está falseando esse sonho. Então, deixe ele como ele está. Não mexa nele. Deixa ele. Deixa ele. Simplesmente deixa ele. Quando Freud fala escapa pelos dedos, como está aqui no texto, né? Escapa pelos dedos do sonho, entre os dedos é o que Lacan chama de o real. Tem um livro, Jorge Forbes, Psicanálise, Clínica do Real. Quem puder adquirir esse livro, eu recomendo. Leia essa obra. Quem puder ler essa obra, eu recomendo. Psicanálise, Clínica do Real. É aquilo que escapa. Não tem. O analista não tem domínio sobre o inconsciente ou sobre o saber psicanalítico. Muito pelo contrário. É o inconsciente e o saber psicanalítico que tem domínio sobre o analista. É muito fantasioso achar que na clínica psicanalítica se domina alguma coisa. Não. Se vive, é um sentir. É apenas um sentir. Então, digo aqui para vocês que o sonho não tem como você dizer é isso aqui. Não, não tem. Simplesmente é uma via régia para o inconsciente. Na aula passada dos grupos de fundamentos, eu falei um pouco sobre sonhos e fui até um pouco taxativo. Aquele estudo é apenas um rascunho. Se há desejo de trabalhar essa clínica, o certo é ler essa obra do Freud, Interpretação dos Sonhos de 1900 e 1901, Interpretação dos Sonhos, sobre os sonhos, e ler outros autores como Jung, Lacan, Biel, André Green, que vai trabalhar também com a clínica dos sonhos. É ler. Psicanálise é ler. Antes eu tinha uma fala. Ah, psicanalista? Não, não, não. Eu reformulei e não me arrependo disso. Até o próprio Freud diz isso. Hoje eu só penso o seguinte: há psicanálise e psicanalista. Ah, não. O próprio Jorge Cesarino, pai da Ana Sui, vai dizer: a psicanálise é radical. Não, ele está parafraseando as frases do Freud. Ela é real. O analista dele é real. Ele é radical. Não tem negociação com a cura e não tem negociação com a clínica. Ou você é analista, ou não é. Ou não é. Aqui, até aqui, ao interpretarmos os sonhos, temos desconsiderado tais advertências. Ao contrário, aceitamos como igualdade importante interpretar tanto os componentes mais ínfimos, menos destacados e mais incertos no conteúdo dos sonhos, quanto os que são preservados com mais nitidez e certeza. O sonho da injeção de Irma continha a frase: chamei
imediatamente o Dr. M, página 146, presumimos que nem mesmo esse detalhe teria penetrado no sonho, a menos que tivesse uma origem específica. Foi assim que chamamos a história da infortunada paciente e cuja cabeceira eu havia imediatamente chamado meu colega mais experimentado. No sonho, aparentemente absurdo, que tratou a, a diferença entre 51 e 56 como o valor desprezível do número 51, foi mencionado diversas vezes. Em vez de encarar isso como uma coisa banal ou indiferente, inferimos daí que havia uma segunda linha de pensamentos no conteúdo latente do sonho, levando ao número 51. Por essa trilha chegamos aos meus temores de que 51 anos fosse o limite da minha vida, em flagrante contraste com a cadeia de pensamentos dominante, ao sonho que era pródiga em, em seu alarde de uma vida longa. No sonho, houve uma interpolação discreta que a princípio me passou despercebida, como P não conseguisse entendê-lo. E FL me perguntou, etc. Quando a interpretação estancou, retornei a essas palavras e foram elas que me levaram à fantasia infantil, que se revelou um ponto nodal intermediário de pensamentos oníricos. Em toda análise, se poderia encontrar exemplos para mostrar que precisamente os elementos mais triviais de um sonho são indispensáveis. A sua interpretação e que o trabalho em andamento é interrompido quando quando se tarda a prestar atenção a esses elementos. Ao interpretar os sonhos, atribuímos idêntica importância a cada um dos matizes de expansão linguística em que eles foram apresentados. E mesmo quando o texto do sonho, olha que coisa linda, gente, olha que Freud fala, depois que o Lacan vai dizer, né? Os sonhos é um texto. Olha que o Freud fala. Cometi até um ato falho aqui, né? Olha que em toda análise você poderia encontrar exemplos para mostrar, página 541 da gente, que precisamente os elementos mais triviais de um sonho são indispensáveis à sua interpretação, e que o trabalho no andamento é interrompido quando se tarda a prestar atenção a esses elementos. Quando ele fala elementos, ele está falando da questão linguística, semiótica, ele está falando das questões simbólicas, ele está falando das questões arquétipas, das questões ancestrais. É isso quando ele fala de elementos do sonho. Ao interpretar os sonhos, atribuindo sua ideia a idêntica importância a cada uma dos matizes e expressão linguística. Olha, é uma expressão linguística. O sonho é uma expressão linguística. Agora cabe, né, saber de qual expressão linguística esse sonho está se expressando. Por isso a importância, né, de ter um bom dicionário de língua portuguesa, de ter um livro de gramática, de ter aí um bom dicionário, um livro de semiótica, um bom livro de mitologia ou dicionário de mitologia. Ah, não precisa ser muita coisa. Alguma coisa básica que dê para você se guiando e ali montando o seu escopo de conhecimento e de reflexão. Simplesmente isso. Não precisa ser uma coisa muito megalomaníaca, tipo, sei lá, comprar aí uns 500 livros. Não. Quem pode, pode. Quem não pode, monta aí seu escopo básico de pesquisa e vai seguindo aí sua pesquisa. E que eles foram apresentados.
Esse mesmo, quando o texto, olha que coisa linda, ele fala que o sonho são, é, são expressões linguísticas, e ele vai falar que o sonho também é um texto. Então, quando Lacan faz essa leitura minuciosa, ele levanta ali e fala, peraí, os sonhos são textos. Então temos aqui uma outra interpretação. Os freudianos vão trabalhar com a questão dos sonhos nos detalhes, eles vão pegar ali um ponto-chave do sonho e vai trabalhar. Já os lacanianos vai ver o sonho todo como um texto, então vai trabalhar a questão do significante, do signo, vai trabalhar a questão linguística, vai trabalhar a questão semiótica, vai trabalhar a questão arquétipa, linguística. Já os junguianos não, vai trabalhar o sonho num todo, até os pormenores desse sonho eles vão trabalhar. Então, fica essa dica aqui para você que pretende adotar a clínica dos sonhos na sua prática clínica. Ah, mas o meu paciente, sim, seu paciente está em transferência com você, é lógico que ele vai sonhar. É lógico. Tanto seu paciente como o seu analisando, ele vai sonhar, ele vai trazer alguma coisa aí por causa dessa transferência. Se ele tem transferência, isso é bom. É muito comum, às vezes eu estou na clínica, o paciente chega, eu quero contar um sonho. Faz parte da transferência dele. Se ele está tendo transferência, ele está sonhando, ele está acessando o sonho consciente. Tal como tínhamos, era sem sentido e insuficiente. Como se o esforço de fornecer dele um relato correto tivesse fracassado. Levamos também em falha em consideração, em suma, tratamos como Sagrada Escritura aquilo que os autores precedentes haviam encarado como uma improvisão arbitrária, remendada às pressas no embaraço do mesmo. Essa contradição requer uma explicação. A explicação, página 542, a explicação nos é favorável, embora sem tirar a razão dos outros autores. À luz de nosso recém-adquirido entendimento da origem dos sonhos, a contradição desaparece por completo. É verdade que distorcemos os sonhos ao tentar reproduzi-los. Aí reencontramos em ação o processo que descrevemos como elaboração secundária, e muitas vezes mal formulada. No sonho, tal pela instância encarregada do pensamento normal, e mas essa mesma distorção não passa de uma parte da elaboração a que pensamos. Pensamentos oníricos são regularmente submetidos em decorrência da censura do sonho. Os outros autores notaram ou suspeitaram aqui do papel de distorção do sonho, que atua de maneira ostensiva. Quanto a nós, estamos menos interessados nisso, pois sabemos que os processos de distorção muito mais extenso, embora menos óbvio, já fez o sonho brotar dos pensamentos oníricos ocultos. O único erro cometido pelos autores eh, precedentes foi supor que a modificação do sonho no processo de ser lembrado e posto em palavra e arbitrária e não admite maior análise, sendo, portanto, possível de nos fornecer uma imagem enganosa do sonho. Eles subestimaram a extensão do determinismo nos eventos psíquicos. Sim, sim. Existe, eu não sei se é a François Hadot ou a Manu Di que vai falar de um determinismo já no inconsciente. Espera o sonho falar.
Espera, não tente forçar, deixa eu forçar, deixa eu ver se eu consigo lembrar do sonho. Deixa eu anotar o sonho. Se lembrar dele na análise, é porque é para contar. Agora, não lembra, não tente escrever. Já não é mais uma elaboração, é uma reedição do sonho. Ah, lembrei do sonho. Tô na análise, lembrei do sonho. Agora fala. Ao analisar os sonhos de meus pacientes, às vezes submeto essa acessão ao seguinte teste, que nunca me falhou. Quando o primeiro relato que me é feito de um sonho por um paciente é muito difícil de compreender. Peço-lhe que o repita. Ao fazer isso, ele raramente emprega as mesmas palavras. Entretanto, as partes do sonho que ele descreve em termos diferentes são-me reveladas por esse fato como ponto fraco do disfarce do sonho. Servem para mim como serviu para Haydn o sinal bordado no manto de Siegfried. E esse é o ponto por onde se pode iniciar a interpretação do sonho. Minha solicitação de que o paciente repetisse seu relato do sonho advertiu de que eu tinha o propósito de empenhar particularmente em solucioná-lo. Assim, sobre a pressão da resistência, ele encobre as presas, os pontos fracos do disfarce do sonho, substituindo quaisquer expressões que ameacem trair seu sentido por outras menos reveladoras. Desse modo, atraí minha atenção para a da expressão que abandonou. O empenho do sonhador em impedir a solução do sonho fornece-nos uma base para inferir o cuidado com que seu manto foi tecido. Então, Freud está falando aqui que ele pede ao paciente, me fala de novo desse sonho. E no segundo relato, ele já muda o discurso. Mas Freud está mostrando aqui dicas analíticas. Espera aí, esse ponto aqui está se repetindo, mas o texto foi modificado. Pode acontecer desse analista pedir para esse sonho ser repetido, ou na mesma sessão, ou na próxima sessão, ou numa terceira sessão. Você lembra daquele sonho que você trouxe na análise? Poderia narrá-lo de novo? Com certeza, Freud vai dizer, virá com outra narrativa. Então fica essa dica aqui, né? De que essa segunda narrativa ou terceira narrativa já vai vir adotada de uma resistência, ou seja, eu não quero mais falar desse assunto, eu não quero mais ver esse sonho. Então, fica essa dica aqui para você que já é analista, está em percurso, e você que está aí desejando que a clínica aconteça. Menos justificativa tiveram os autores precedentes para devotar tanto espaço à dúvida como esse nosso juízo recebe os relatos de sonhos. É que essa dúvida não tem nenhuma justificativa intelectual. Em geral, não há garantia de exatidão de nossa memória, mas mesmo assim, cedemos à compulsão dar crédito a seus dados com muito mais frequência do que seria obviamente justificado. A dúvida sobre a exatidão do relato de um sonho ou de certos pormenores dele é também um derivado da censura onírica, da resistência, da a irrupção dos pensamentos oníricos da consciência. Essa resistência não se esgotou, nem mesmo com os desbloqueamentos e substituições que ocasionou. Persiste sob a forma de uma dúvida ligada ao material que foi admitido. Na consciência,
ficamos especialmente inclinados a interpretar mal essa dúvida, na medida em que ela tem o cuidado de nunca atacar os elementos mais intensos do sonho, mas apenas os fracos e distintos, como já sabemos, porém, uma completa transmutação de todos os valores psíquicos se dá entre os pensamentos oníricos e o sonho. A distorção só é possibilitada pela retirada do valor psíquico. Habitualmente, ela se expressa por esse meio e às vezes se contenta em não pedir mais nada. Assim, quando o elemento indistinto do conteúdo do sonho é, além disso, atacado pela dúvida, temos aí uma indicação segura de estarmos lidando com um derivado mais ou menos direto de uns pensamentos oníricos proscritos. Ou seja, Freud está falando, né? Essa questão do esquecimento do sonho tem uma questão de resistência. O sujeito, essa resistência, fala de uma verdade do sujeito. Freud vai dizer que os sonhos fala da nossa real natureza. Então o sujeito procura recalcar esse sonho. Ele está recalcando. Ele está recalcando. Então ele vai fragmentar esse sonho. Ele vai tentar lembrar do sonho. Ao tentar lembrar do sonho, ele já está mostrando essa resistência. Então, não lembre. Melhor não lembrar. Não consigo lembrar. Tu não lembre. Não force. Não força. Quando há o desejo realmente que esse sonho reapareça, ele vem naturalmente. Eu lembrei do sonho. Opa, sinal que há um desejo aqui de querer agora ouvir esse sonho, de querer agora entender o que esse sonho está falando acerca da minha pessoa. O estado de coisas é como se instaura após uma grande revolução numa das repúblicas da antiguidade ou da renascença. As famílias nobres e poderosas que antes haviam dominado o cenário eram mandadas para o exílio e todos os altos postos eram ocupados por recém-chegados. Apenas os membros mais empobrecidos e impotentes das famílias derrotadas ou seus dependentes distantes tinham a permissão de permanecer na cidade. E mesmo assim, não desfrutavam de plenos direitos civis e eram encarados com desconfiança. Sim, sim, não se mata o nobre. Você quer entender esse texto? Leia as 48 leis do poder e O Príncipe de Maquiavel. Não se mata o nobre. Não se mata o nobre, não se toca no nobre. Pode destituí-lo do seu trono, mas não tirar a vida dele. Nunca um rei mata outro rei. Nunca um nobre toca em outro nobre. Não se faz isso. Isso não se faz. O Lacan tem uma fala muito interessante em um desses seminários que eu não estou lembrado agora. Eu vou passar a anotar agora os trechos dos seminários que estou começando a ler para 2027. O Lacan tem uma fala muito interessante. Não é dar o escravo e o servo, não é lhe dado o direito do saber. Não é o saber adquirido nos livros, até porque o saber não se encontra nos livros. É um saber que se encontra no inconsciente. Quando Lacan fala cada um alcança a verdade que é capaz de suportar, não é externa, é aqui dentro. É algo que sai lá desse recalque.
Cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. É a verdade do sujeito. Assim é o saber. Então, quando Freud fala que não se toca nos nobres, está falando de uma verdade. Uma verdade que está além da compreensão do servo e do escravo. Muitas vezes esse servo e esse escravo têm diploma de nível superior, mas é um servo e um escravo. Acessar esse saber, suportar essa verdade, né? Cada um suporta a verdade que alcança. É a verdade dele, é o saber dele. Nessa verdade há um saber. Nessa verdade há um conhecimento. Conhecimento esse que vai transformá-lo e que vai libertá-lo. Então, a dispensa dessa analogia corresponde à dúvida do caso que estamos considerando, e por isso que, ao analisar um sonho, insisto que toda a escala de estimativas de certezas seja abandonada e que a mais ínfima possibilidade que possa ser ocorrido no sonho algo de tal ou qual natureza seja tratada como a certeza completa. Ao rastrear a origem de qualquer elemento do sonho, descobre-se-á que, a menos que essa atitude seja firmemente adotada, a análise chegará a uma paralisação. Quando se lança qualquer dúvida sobre o valor do elemento em questão, o resultado psíquico do paciente é que não lhe ocorre nenhuma das representações involuntárias subjacentes a esse elemento. Esse resultado não é evidente por si só. Não seria absurdo que alguém dissesse: não sei ao certo se tal ou qual coisa entrou no sonho, mas eis que me ocorre a respeito. De fato, porém, ninguém jamais diz isso, e é precisamente o fato de a dúvida produzir esse efeito de interrupção na análise que revela como um derivado de um instrumento da resistência psíquica, a psicanálise é justificadamente desconfiada. Uma das regras é que tudo que interrompe o progresso do trabalho analítico é uma resistência. Sim, 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 claro, sim. Tem pessoas que estão indo para uma sessão de análise, não fazendo análise. E enche a boca. Toda semana eu vou para minha análise. Não, está indo uma questão ritual. Não está fazendo análise. Fazer análise é em se inserir na sua. Quanto mais resistência, mais a pessoa está atuando. Quanto mais resistência, mais a pessoa está atuando. Agora cabe a esse analista perceber essa resistência. Existe uma técnica para quebrar resistência? Não, não tem que quebrar não tem que quebrar resistência. É material clínico. Não tem que quebrar a resistência do paciente. Ele tem que falar, não, deixa a pessoa. Está sendo insuportável para ela ver a verdade dela, como diz o Binho. Então ela vai passar 1, 2, 3, 4, pode chegar até 10 anos em resistência. É dela. Ela não quer ver, ela quer só pagar a conta. Ela tá na dívida, só está pagando a conta da análise. Ela não está pagando a análise dela. Ela está pagando dívidas. Então, ela vai sabotar o sonho dela, ela vai sabotar a vida dela. Cabe a esse analista também ver até que ponto essa resistência pode lhe provocar uma angústia.
Se não, deixá-lo, respeitar o momento dele. Respeitar. Também o esquecimento dos sonhos permanece inexplicável enquanto não se leve em consideração, página 545, o poder da censura psíquica. Em diversos casos, a sensação de se haver sonhado muito durante a noite, de se haver retido apenas uma pequena parcela disso, pode, na realidade, ter outro sentido. Por exemplo, o que o trabalho do sonho esteve perceptivelmente ativo a noite inteira, mas só deixou atrás de si um sonho curto. De certo, é indubitável que nos esquecemos cada vez mais dos sonhos à medida que o tempo passa após o despertar. Muitas vezes os esquecemos apesar dos mais esmerados esforços de relembrá-los. Entretanto, sou de opinião de que a extensão desse esquecimento costuma ser superestimada e de maneira similar. Se superestimada o grau que as lacunas do sonho limitam nesse conhecimento dele. Com frequência se pode resgatar por meio da análise tudo que foi perdido pelo esquecimento do conteúdo do sonho. Pelo menos um número bastante grande de casos pode se reconstruir a partir de único fragmento remanescente do sonho. É verdade. O que de qualquer modo não tem nenhuma importância, mas todos os pensamentos oníricos, isso exige certa dose de atenção, autodisciplina na conduta da análise. Isto é tudo, mas mostra que não faltou a atuação de um propósito hostil, isto é, resistente no esquecimento do sonho. Olha que coisa linda, eu quero que você que está me assistindo agora, olha que coisa linda que o Freud fala aqui. Aí entra aqui o que o Nasio fala desse analista está se apoderando desse lugar dele de analista. É isso que o Nasio fala aqui. Quanto mais viradas de chave, quanto mais passes psíquicos que esse analista faz em relação ao desejo do analista, em relação ao seu vazio, quanto mais ele toma ciência desse lugar chamado o analista, qualquer fragmento para ele é um texto fantástico, onde dali ele vai reconstituir esse discurso. Olha que coisa linda, vou ler de novo para vocês. É apaixonante estudar Freud, é apaixonante estudar psicanálise, claro, a partir de Freud. Olha que ele fala aqui. Página 545. Com frequência se pode resgatar por meio da análise tudo que foi perdido pelo esquecimento do conteúdo do sonho. Mas se resgata como, André? André, como se resgata o conteúdo do sonho? Pela transferência. Pela transferência. Eu volto a falar a importância desse analista estar bem embasado no tripé. Eu volto a falar. Não tenho receio de falar sobre isso, mas só existe psicanálise e psicanálise. Não existe tipos de psicanalistas. Ou você é analista de forma dentro dos critérios que Freud assim deixou, e o Lacan vai ratificar isso com outro estatuto, que é o desejo do analista, o discurso do analista, de transferência. E é dessa transferência que esse analista vai se apegar com toda a força, como diz o Zimmermann. É nessa transferência que ele vai pegar. É aqui que esse sonho será todo resgatado. É aqui. Ou é, ou não é psicanálise. Por isso eu escolhi o nome da nossa escola, Formação do Psicanalista. O Lacan vai exigir desse analista
uma seriedade e o Freud está aqui dizendo uma autodisciplina desse psicanalista, ou seja, uma dedicação. Mas essa dedicação tem que ter desejo, tem que ter tesão, tem que ter amor, tem que ter fé, tem que acreditar no processo de análise. Tem outra saída. Ou é psicanalista ou não é. Não, não inventa, por favor, não inventa psicanálise. Não inventa. Minha clínica, não. A clínica é única. É psicanálise. É psicanálise. Não tem outra. É psicanálise. Uma prova convincente do fato de que o esquecimento dos sonhos é tendencioso e serve aos propósitos da resistência é fornecida quando se tem a possibilidade de observar nas análises um estágio preliminar de esquecimento. Não é frequente que, no meio do trabalho de interpretação, uma parte omitida do sonho venha à luz e seja descrita como tendo sido esquecida até então. Ora, uma parte do sonho assim resgatada do esquecimento é, invariavelmente, a mais importante. Situa-se sempre no caminho mais curto para a solução do sonho, e por isso foi mais exposta à resistência do que qualquer outra parte. Entre os exemplos dos sonhos dispersos deste volume, há um em que parte do conteúdo foi assim acrescentada como uma reflexão posterior. Trata-se do sonho em que me vinguei de dois desagradáveis companheiros de viagem e que tive de deixar quase sem interpretação por ser grosseiramente indecente. A porção omitida era a seguinte: eu disse, refiro-me a uma das obras de Schiller, mas notando o engano, corrigi-me. Sim, comentou o homem com sua irmã. Ele disse isso corretamente. As autocorrelações dos sonhos, que parece tão maravilhosa a certos autores, não precisam ocupar nossa atenção. Indicarei, em vez disso, a lembrança que serviu de modelo para meu erro verbal. Nesse sonho, quando tinha 19 anos, visitei a Inglaterra pela primeira vez e passei um dia inteiro na praia no mar da Irlanda. Naturalmente, eh, regalei-me com a oportunidade de recolher animais marinhos deixados para trás pela maré, que estava ocupado com uma das estrelas do mar. As palavras lesma do mar ocorreram no início do sonho, quando uma encantadora garotinha aproximou-se de mim e perguntou: É uma estrela do mar? Está viva? Sim, respondi, está viva. Em seguida, embaraçado com meu erro, repeti a frase corretamente. O sonho substitui o erro verbal, então, cometido por outro, em que alemão está igualmente sujeito a incorrer. Deveria ser traduzido após tudo o que já aprendemos sobre os propósitos do trabalho do sonho, e sua escolha afoita de métodos para atingi-los, não ficaremos surpresos em saber que ele efetuou essa substituição por causa do magnífico exemplo da condensação possibilitado pela identidade fonética entre o inglês, o from, e o adjetivo alemão froh, devoto. Mas como foi que minha inocente lembrança da beira-mar entrou no sonho? Ela funcionou como exemplo mais inocente possível de meu emprego de uma palavra indicativa de gênero ou sexo no lugar errado. De eu trazer à baila o sexo.
onde ele não era cabível. Aliás, foi uma das chaves para a solução do sonho. Ademais, ninguém que tenha conhecimento da origem atribuído ao título. Além disso, estou em condições de oferecer uma demonstração ocular do fato de que o esquecimento dos sonhos, em grande parte, é produto da resistência. Vem um dos meus pacientes me conta que teve um sonho, mas esqueceu todo e qualquer vestígio dele. Portanto, é como se nunca tivesse acontecido. Prosseguimos com o nosso trabalho. Deparo com uma resistência, por isso explico algo ao paciente e o auxílio. Sim, esse auxiliar o paciente é um ego auxiliar. Claro, não está aqui descrito com essas palavras, mas o Zimmermann, como se autorizou a rever toda, toda as obras de Freud, dos demais psicanalistas clássicos, ele se autorizou a desenvolver algumas teorias como o ego auxiliar, o contra-ego, né? Ele vai desenvolver uma teoria que é da parte dele e também aceita aí na comunidade psicanalítica. Sim, esquecer o sonho tem que ter desejo. Freud vai dizer, até para recalcar tem que ter desejo. Ah, recalquei. Não, você desejou recalcar. Desejou. A ser resistência. A pessoa não quer lembrar do sonho. Ela está em transferência, ela não quer lembrar, mas em algum dado momento da análise, pela via da transferência, o paciente vai lembrar desse sonho. Vai lembrar. Por isso que cabe a esse analista ficar na sua atenção flutuante, ficar com a escuta ali atenta, e alguma coisa ali, algo vai escapar desse sonho. Ele vai pontuar. Isso aqui não é aquele sonho que você já relatou para mim, né? É importante isso. Muito importante. Através do incentivo e da pressão, a chegar a um acordo que algum pensamento desagradável, mal consigo fazer isso, ele exclama: agora me lembro do que foi que sonhei. A mesma resistência que estava interferindo em nosso trabalho desse dia também o fizeram esquecer o sonho. Superando essa resistência, resgatei o sonho para sua memória. Exatamente da mesma maneira, quando o paciente atinge determinado ponto em seu trabalho, é possível que consiga lembrar-se de um sonho ocorrido há 3 ou 4 dias, ou até mais, e que até então permanecerá esquecido. Sim, aí volta a falar para vocês, né? Eu vou bater nessa tecla tanto aqui desse curso, como também lá da formação, lá dos fundamentos psicanalíticos, vai depender do quanto esse analista deseja que a análise aconteça. O encontro ali não é de duas pessoas, o encontro ali é de uma pessoa, é do paciente com ele próprio, com o seu próprio discurso. Mas, dentro do set analítico, são duas pessoas trabalhando. Um analista, com a sua escuta, atento a essa transferência, é um analista ali, de uma certa forma, é, vendo os significantes que estão ali escapando desse consciente, e o paciente, o analisando, ali trazendo, né, todo esse material que também é resistência ao material clínico, para análise. Então, quando esse paciente vem lembrar do sonho,
Esse desejo do analista causa angústia, né? Sim, o desejo do analista causa angústia no paciente, e essa angústia vai levá-lo a desejar a se inserir na sua análise. Pode anotar isso aí no seu caderno. Quanto mais esse analista deseja que a análise aconteça, que é um escopo, que é um universo muito grande, essa palavra tem muitos elementos significantes dentro dessa palavra, o desejo do analista, ali tem o desejo do analista, tem o discurso do analista, muitos outros elementos significantes estão ali. É óbvio que esse desejo do analista vai lhe causar angústia, e essa angústia vai levar esse a paciente ou analisando a desejar a se inserir na sua neurose. Aí sim começa o processo de análise. Ao lembrar do sonho, ele está também desejando que a análise aconteça na vida dele. Pode ser um sonho de um ano atrás, porque não, dentro do set analítico ou no inconsciente, o tempo não existe. Não existe o tempo. Então pode acontecer desse paciente lembrar de um sonho de um ano ou de 10 anos atrás. Pode acontecer. E esse lembrar não tem nada a ver com esforço cognitivo. Esse lembrar tem a ver com o processo de análise. Esse lembrar tem a ver dele estar se inserindo na sua neurose. Esse lembrar tem a ver com ele estar se havendo com a sua análise. Não tem que fazer hipnose, não tem que fazer PNL, não tem que forçar esse paciente. Quando ele, lembrei do sonho. Lembrei de um sonho que eu queria comentar aqui na análise e não lembrava. Pode ser de um ano atrás, 2 anos, 3 anos. Ele está se inserindo na sua análise. Ele está se inserindo na sua neurose. Ele está se havendo com as suas dívidas. Mas para que isso aconteça, esse analista também tem que estar se escutando. Seu narcisismo primário, seu édipo, suas questões que ele faz chorar. Sim, tem questões que nos faz chorar. Tem questões que você fala, eu tenho que saber me haver com isso aqui. É meu. Fazer o quê? Eu tenho que me haver. A experiência psicanalítica forneceu-nos ainda outra prova de que o esquecimento dos sonhos depende muito mais da resistência do que do fato acentuado pelas autoridades, de serem os estados de vigília, o sono estranhos ao outro. Não raro me acontece, tal como os outros analistas, e a paciente em tratamento, depois de ter despertado por um sonho, por assim dizer, passar imediatamente em plena posse de minhas faculdades intelectuais e interpretá-lo. Nessas situações, muitas vezes me recusei a descansar enquanto não chegasse a uma compreensão completa do sonho. Contudo, foi minha experiência algumas vezes depois de finalmente acordar pela manhã, constatar que havia esquecido inteiramente tanto minha atividade interpretativa quanto o conteúdo do sonho, embora sabendo que tivera um sonho e que o interpretara. É muito mais frequente o sonho arra- arrastar consigo para o esquecimento os resultados de minha atividade interpretativa do que minha atividade intelectual, conseguir preservá-lo na memória. Não obstante, não existe entre minha atividade interpretativa e meus pensamentos de vigília o abismo psíquico que as autoridades supõem para explicar o esquecimento dos sonhos. Morton Prince, 1910, levantou objeções à minha explicação do esquecimento dos sonhos, mediante a alegação de que o esquecimento é apenas um caso particular da anamnese.
ligada aos estados mentais, disso dissociados de que é impossível estender minha explicação dessa amnésia especial. Há outros tipos de que, por conseguinte, minha explicação é destituída de valor até mesmo para o seu próprio propósito imediato. Seus leitores são assim, lembrados de que, ao longo de todas as descrições que faz desses estados dissociados, ele nunca tentou descobrir uma explicação dinâmica para tais fenômenos. Se tivesse feito, teria inevitavelmente descoberto que o recalque, ou mais precisamente a resistência criada por ele, é a causa tanto das dissociações quanto a da amnésia ligada ao conteúdo psíquico destas. Ou seja, o esquecimento é um recalque. Esqueci. Não, não existe esquecimento. Não existe esquecimento. Guardem isso para vocês aqui nessa aula. Não existe esquecimento. Existe algo que eu não quero mais lembrar. Estou recalcando. Foi insuportável para o meu ego. Eu não consigo alcançar, entender. Olha que lá que eu falo. Cada um alcança, né? Olha que frase linda. Cada um alcança a verdade que suporta. Ele não alcançou esse sonho. Então ele prefere esquecer, recalcar. Foi insuportável. Tá errado, não. Tá o tempo dele. E esse tempo dele não cabe ao analista que querer interpretar. Não cabe. É o tempo dele. Uma observação que pude fazer durante a preparação deste manuscrito mostrou-me que os sonhos não são mais esquecidos do que outros atos mentais e podem ser comparados sem nenhuma devastagem com outras funções mentais. No que concerne a sua retenção da memória, eu havia conservado registros de um grande número dos meus propós, próprios sonhos que, por uma razão ou outra, não puderam interpretar por completo na época, eu deixara inteiramente sem interpretação. E agora, passado 1 ou 2 anos, tentei interpretar alguns deles com a intenção de obter mais material para ilustrar meus pontos de vista. Essas tentativas tiveram êxito na totalidade dos casos. A vigor, pode-se dizer que a interpretação progrediu com mais facilidade após esse longo intervalo do que na época em que o sonho era uma experiência recente? Uma possível explicação disso é que, entre mentes, superei algumas das resistências internas que antes me obstruíam. Ao fazer essas interpretações posteriores, comparei os pensamentos oníricos que evocara na época do sonho com a produção atual, geralmente muito mais abundante, e constatei que os antigos estavam sempre incluídos entre os novos. Sim, os sonhos não se perdem, eles vão reaparecer junto com os novos. Tá ali aquele texto, ele vai reaparecer, ele vai se inserir junto no texto do outro. Cabe o sonhador perceber, espera aí, isso aqui, aliás, o Freud vai falar de um sonho que se insere com outro sonho. Ele vai falar isso. Está no próprio Interpretação dos Sonhos de 1900, que é o volume 4. Ele vai falar sobre isso. Esse sonho já estava aqui inserido, já estava aqui. Então, fica aqui essa dica, né? Para ficar atento. Até volto a falar, não existe esquecimento, tá, gente? Não existe. O que existe ali é
Tá insuportável. Então, qualquer esquecimento, deixa eu ver se o tá funcionando. Qualquer esquecimento vai falar de algo que está muito insuportável. Então não existe esquecimento. Guardem isso para vocês. O professor André, lendo a obra do Freud, Interpretação dos Sonhos 2, sobre os sonhos, 1901, volume 5, nos mostrou, através da leitura da obra do Freud, que esquecimento não existe. Eu sempre falei isso, né? Sonho não existe, esquecimento não existe. Ah, esqueci a data de aniversário. Não, não era mais importante. Tem alguma coisa ali que já ficou insuportável. Esqueci o nome dessa pessoa, esqueci o endereço, esqueci de ligar. Não, tem algo aqui que estava tão insuportável que eu recalquei. Mas para recalcar tem que ter desejo. Então eu recalquei, esqueci que ia falar. São fragmentos de algo que está ali imbuído e que, né? Nós vamos ver essa questão dos esquecimentos a partir de março, na aula, as psicopatologias da vida cotidiana. Hoje nós vamos ver que o ato falho fala de desejos reprimidos, seja de coisas boas ou ruins, né? Aquela coisa que a pessoa se pega no movimento de uma fala, de um comportamento inesperado. Nós vamos ver isso. Essas coisas que aparecem no dia a dia que tem algo ali. E vai aparecer também a questão dos esquecimentos. De novo, nas psicopatologias da vida cotidiana, Freud vai trazer a questão do esquecimento. Olha, não existe. Não existe, eu não quero lembrar. Tá insuportável isso, tá me machucando, tá doendo. Então, não quero elaborar, vou recalcar. Mas para recalcar tem que ter desejo. Deixa eu ver se tá ligado. Volta e meia, ele te liga sozinho. Ele tem isso. Acho que eu comprei ao todo, eu acho. Eu tenho até que ver lá. Eu acredito que eu comprei ao todo, acho que uns 4 microfones para gravações, né? E agora tá para surgir um novo canal, graças à sugestão de uma ideia da nossa aspirante. E aqui vai meu agradecimento à Bernadette. O nosso próximo canal no YouTube será Entre Afetos e Palavras. Então, será um casal onde eu vou procurar trazer ali um discurso menos acadêmico, né? E você que é estudante da nossa escola, faz parte da nossa escola, formação do psicanalista, já está sendo elaborado um site onde todas essas videoaulas serão transportadas para esse site, tá, gente? E você que não é membro da nossa escola, mas que está assistindo, né, essa videoaula, fique à vontade se você quiser baixar. Fique à vontade, aproveite. Mas logo, logo, essas videoaulas serão deixadas permanentemente ou até após a minha morte, né? Isso será um dos meus testamentos para os futuros aspirantes, ou para o próprio analista que está aí no percurso, quer rever essa aula, vai lá no site, acessa, vai ter uma senha, e vai poder assistir quantas vezes quiser. Então, você que não é membro da nossa escola, você que não estuda conosco, mas está aqui assistindo essa videoaula, André, eu posso baixar? Fique à vontade, aproveite o momento, mas já estou avisando, né, que iremos ter, né, o site próprio da nossa escola. Aliás, vai ter muita coisa legal para esse ano, até 0 horas desse ano, né? Como chaveiros, boné, eh, caneta, caderno, bloco, agenda.
com o nome da escola e também com o nome do canal Entre Afetos e Palavras. Então aí teremos muitas novidades aí, tá? Lembrando que quarta-feira agora, você que não me segue no Instagram, andré.conceição.397, teremos uma live sobre feridas invisíveis e com a participação das nossas alunas, a psicóloga e aspirante Isabela Borges e também com a psicanalista Soraya Gonzaga. Então, se você puder nos fazer uma visita, será às 21 horas dessa quarta-feira. Tá bom, gente linda? Toda hora fico olhando se ele desliga. Uma neurose minha. Coisa, coisa de neurótico. Ao fazer as interpretações, meu assombro disso foi prontamente sustado pela consideração de que, desde longa data, desenvolvi o hábito de fazer o que meus pacientes, que às vezes me contam sonhos de anos anteriores, interpretem-nos pelo mesmo procedimento e que com o mesmo sucesso, e que houvesse sonhado a noite inteira, a noite anterior. Quando chegar à discussão dos sonhos de angústia, apresentarei dois exemplos dessas interpretações adiadas. Fui levado a fazer minha primeira experiência dessa natureza pela justificável expectativa de que nisso, como em outros aspectos dos os sonhos, se comportariam como sintomas neuróticos. Sim, exatamente. Os sonhos vai falar dos sintomas. Vai falar dos sintomas. Os sonhos vai falar da infância, os sonhos vão falar da nossa sexualidade. Estar atento a esses detalhes. Quando trato o psiconeurótico, o histérico, digamos, pela psicanálise, sou forçado a chegar a uma explicação tanto dos sintomas mais primitivos, e há muito desaparecidos de sua doença, quanto sintomas contemporâneos que trouxeram a mim para um tratamento e, a rigor, considero o problema primitivo mais fácil de solucionar do que imediato. Já em 1895, foi-me possível dar uma explicação nos estudos sobre histeria, Brauer e Freud, 1895. O primeiro ataque histérico de uma mulher com mais de 40 anos tivera aos 15 anos de idade. Essa paciente era a senhora Cacilie M., mencionada ao final do caso clínico 5. Eu quero aqui mencionar alguns outros pontos, um tanto desconexos sobre a questão da interpretação dos sonhos, que talvez ajudem a orientar os leitores e se sintam, porventura, inclinados a conferir minhas afirmações mediante ao trabalho posterior com os meus próprios sonhos. Ninguém deve esperar que uma interpretação de seus sonhos lhe caia no colo como um manar dos céus. Percebam que ele usa muita expressão judaizante, né? O manar do céu, a Shekinah, ele traz muito, porque ele é um judeu, né? Então, ele vai trazer alguma coisa desse lugar aí que ele, de uma certa forma, tinha uma certa resistência, mas ele conhecia o Talmud muito de frente para trás. Aliás, é uma das obras que eu pretendo adquirir esse ano para mim e, de uma certa forma, eu relutei durante um tempo de ter em minhas mãos o Talmud para uma pesquisa particular minha a nível da questão do discurso e da linguagem, né? O Talmud é um discurso, é também algo que fala ali de maneira milenar. Então, pretendo me presentear com essa obra literária que é riquíssima, né? Embora eu não seja judeu, mas sou um apreciador da literatura judaica. Então, Freud vai trazer isso com muita riqueza, essa questão de um sonho. Não espere que ele caia como maná no seu colo, você vai ter que trabalhar para interpretar esse sonho. Por outro lado, não posso confirmar a opinião originalmente formulada por Silber,
1914, que de todos os sonhos, ou muitos sonhos, ou certas classes de sonhos, requerem duas interpretações diferentes, que se afirma até mesmo possuírem uma relação fixa entre si. Afirma-se que uma dessas interpretações, que Silberer chama de psicanalítica, dá ao sonho um outro sentido, geralmente no cunho infantil sexual, quanto a outra interpretação, mais importante, a que ele dá o nome de análise anagógica. Disse que revela os pensamentos mais sérios, muitas vezes de implicações profundas, e que o trabalho do sonho tomou como material. Silberer não forneceu provas confirmadoras dessa opinião através do relato de uma série de sonhos analisados nessas duas direções. E tende a objetar que inexiste o fato alegado a despeito do que ele diz. A maioria dos sonhos não requer superinterpretação, e mais particularmente, é insustentável a interpretação anagógica, tal como ocorre com muitas outras teorias formuladas em anos recentes. É impossível desprezar o fato de que as opiniões de Silber são influenciadas até certo ponto por uma tendência que visa a disfarçar as circunstâncias fundamentais em que se formam os sonhos e desviar o interesse de suas raízes pulsionais. Em certo número de casos, pude corroborar com as afirmações de Silber. A análise demonstrou que, um dos casos, o trabalho do sonho viu-se diante do problema de transformar em sonho uma série de pensamentos altamente abstratos, e da vigília e da vida de vigília insustentáveis a receber qualquer representação direta. Ou seja, ele está dizendo aqui, né, que não dá para você, não existe uma superinterpretação, não existe. Existe interpretações possíveis dentro daquilo que eu já falei com vocês, de um pouco de conhecimento de linguística geral, semiótica, mitologia, arquétipo, símbolos. Não dá. É um outro universo, é um outro mundo. Tem um discurso próprio, tem uma lógica própria. Então, não existe uma superinterpretação, não existe. Existem interpretações possíveis ali, analisando o paciente e analista trabalhando. Não existe uma superinterpretação. Essa aula, de uma certa forma, ajudou você, ou está lhe ajudando no seu percurso de formação analítica ou clínico, eu convido você, mais uma vez que está assistindo essa aula, a montar seu material de pesquisa sobre sonhos, como eu já disse aqui. Acabamos de ler que o sonho é um texto, ele traz uma, uma linguística própria e é um texto. Então, monte seu material de pesquisa de maneira séria, coerente. Se você realmente deseja que a análise aconteça, mas, acima de tudo, é, reveja sua clínica. Você que é aspirante, você que é analista, reveja. É muito chato, às vezes, quando chegam aos nossos ouvidos casos clínicos de pessoas que, não sei se é a formação, não sei se é a escola, não sei, mas eu acredito que às vezes a pessoa não passou por uma escola de cunho sério. Quando eu falo cunho sério, que tem todo ali o processo de entrevista, de aceitação desse aspirante, de acompanhamento com esse aspirante. Então, vai, cada caso é um caso, né? Mas, se você deseja, eu deixo aqui a dica: monte sua biblioteca com essas dicas de livros que eu acabei de mencionar e
Procure fazer trocas com seus colegas entre pares na própria escola. Procure pela pessoa do seu professor, no caso, eu estou aqui, mas de maneira coerente, né? Como eu já falei, existe psicanálise e psicanalista. E se você gostou dessa videoaula, eu peço, dá um like. Se quiser comentar pelo YouTube, comente. Ou se quiser comentar no grupo, comente. E se você não é estudante da nossa escola e gosta dessa aula, por favor, não deixe de curtir, se inscreva no canal. E lembrando que logo, logo, entre março e abril, estaremos inaugurando, né, pela indicação de uma das nossas aspirantes, que eu amei a indicação dela, tem a ver com o conluio, contra ela também está aí atravessada com esse desejo, sobre o novo nome do canal, que é Entre Afetos e Palavras. Então, desde já de coração, obrigado por você ter assistido essa videoaula. E qualquer dúvida, por favor, traga para nós. Bom, até a próxima videoaula.